Todos acharam? Está lá no telão também, Apocalipse capítulo 2, palavra de Deus que diz desta forma: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, ou nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Pode tomar o seu assento. Já adoramos, já oramos. E uma bênção de Deus, palavra do céu para os nossos corações nessa noite. E Deus já havia colocado essa mensagem no meu coração já há alguns dias atrás. Já ministrei ela em outros momentos. E alguns dias atrás Deus palpitou no meu coração, no interior da nossa alma, quando estamos em oração, essa mensagem aqui de Apocalipse. Apocalipse escrito por João. João escreve esta carta quando está na ilha de Patmos. Escreve esse livro quando está na ilha de Patmos, preso por causa do Evangelho. E ele recebe então a revelação de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus revela a Jesus, Jesus envia o seu anjo e notifica as coisas ao apóstolo João. E João, ele vai relatar tudo aquilo que está sendo falado. Uma das primeiras bênçãos que recebemos de Deus através desse livro é tão interessante, porque todos são abençoados quando falamos de Apocalipse. Aqueles que leem e também os que ouvem a mensagem desta profecia são abençoados, são bem-aventurados. A Bíblia diz, são bem-aventurados aqueles que leem e também aos que ouvem. Então, nesse momento, você está sendo envolvido pela bênção de Deus através da mensagem que está sendo falada aqui, dessa mensagem de Apocalipse. Deus, ou Jesus, se preocupa com a igreja e envia, então, através de João, essa notificação às igrejas da Ásia Menor. Fazia parte também da província romana na época. E então, João vai notificar estas igrejas, para você observar e perceber a preocupação de Jesus com a igreja, porque essas igrejas, elas estavam passando por alguns deslizes espirituais, algumas questões que não estavam se encaixando com a aliança original de Deus, algumas questões que não estavam agradando aquele que passeia no meio da igreja. Então, ele vai notificar a igreja para que a igreja venha se precaver do que está acontecendo, para que ela venha se despertar para o que está acontecendo e a realidade espiritual que ela está vivendo naquela época. Uma das coisas, são 7 igrejas que são escritas, são direcionadas a esta carta, e cada uma delas tem uma dificuldade. E nesta questão, algumas com idolatria, outras com questões de imoralidade, com questões espirituais, e
esta carta então vai servir para que seja um antídoto, vamos dizer assim, uma vacina, para que essas igrejas pudessem retornar, para que elas pudessem voltar ao primeiro amor, para que elas pudessem se livrar das ciladas de Satanás, que no contexto de Apocalipse, uma violência intimidatória que existia naquela época, a besta, por exemplo, também os falsos mestres nos ensinamentos distorcidos, que aqui se direciona ao falso profeta no Antigo Testamento, como também as seduções do mundo, que se direciona nesse contexto, a prostituta que vai estar no contexto geral de Apocalipse. Nós não vamos entrar nessa questão, mas as igrejas precisavam se precaver, se colocar no trilho, para que as bênçãos do Senhor alcançassem. Nós sabemos que em cada final de carta vai estar ali, ao que vencer, ao que vencer. A palavra vencedor é um termo usado militar, é um termo militar. Quando as pessoas passam pela guerra, ou aqueles que vencem uma batalha na guerra, esse termo ele é especial para aqueles que vencem a batalha. E saiba de uma coisa, você está na batalha, você está na guerra, você está alistado para esta batalha, e o Senhor Jesus Cristo traz esta mensagem nesta noite, para dizer que você é vencedor, porque Ele já venceu por nós, e quando nós acreditamos nele, com certeza quando colocamos o nosso coração nele, nós já vencemos a guerra e a batalha, aleluia, futura. Por isso que a igreja hoje, ela vai triunfando, ela vai militando, ela vai, aleluia, alcançando, aleluia, as bênçãos do Senhor Jesus. Nós falamos especialmente de uma carta aqui, e a carta é endereçada à primeira igreja, a Éfeso, uma das igrejas da Ásia. E os primeiros versículos vai dizer respeito ao caráter de Cristo, que diz: ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 castiçais. Ele é o dominador de tudo, e ele tem na sua mão todo o controle. Já foi falado aqui, é tão maravilhoso, isso vai se encaixando, porque ele tem na sua mão as lideranças da igreja, e elas são guardadas na palma da mão de Deus. Em sua mão está as 7 estrelas, e também ele anda no meio dos castiçais. Os castiçais aqui são as igrejas. Jesus, ele anda no meio da igreja. Então, neste momento, nós podemos até dizer, através do Espírito Santo de Deus, que Ele contempla a minha e a tua vida. É um Deus que conhece o coração no mais íntimo e profundo, aleluia, e nada fica oculto diante dEle. E Ele conhece, o versículo 2 vai dizer que eu sei, eu conheço as obras, e Ele conhece todas as coisas, pois Ele é o dono da igreja. Mas uma das coisas que vai chamar a atenção, quando ele dá um elogio a esta igreja de Éfeso, a respeito daquilo que ela despreza, das obras infrutíferas, de tantas outras doutrinas que estão passando por ali, uma das questões que o versículo aponta, que é o versículo 4, vai dizer o seguinte: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Se nós formos analisar, irmão, Éfeso era uma grande igreja, abençoada por Deus. Nesse contexto de Apocalipse, juntando todas as outras 7 igrejas, nós podíamos dizer que nos dias atuais, se nós visitássemos uma delas, alguns de nós, nos dias de hoje, ou muitas pessoas, vamos dizer assim, diziam assim: não, eu vou ficar nessa igreja, porque esta igreja é tão maravilhosa,
o louvor dela me chama tanto a atenção. Olha só como eles são tão ortodoxos na palavra. E provavelmente muitas pessoas estariam indo, aderindo a estas igrejas. Por quê? Porque aparentemente elas estão localizadas na vontade e no centro de Deus, aparentemente. Mas Jesus vai dizer contra Éfeso que ele havia deixado o seu primeiro amor. E no que diz respeito a esse primeiro amor, é aquilo que recebemos do Espírito Santo quando aceitamos a fé. Isso jamais é arrancado de nós, a não ser que deixamos para trás algumas coisas que é muito importante. Uma delas é a comunhão com Deus, a oração. Isso me aproxima mais de Deus e me faz com que eu entenda a sua vontade e Ele possa trabalhar na minha vida para que a vontade dEle seja exercida através de mim. Por quê, irmão? Porque o Espírito de Deus, Ele opera através das nossas vidas. E neste caso, a igreja estava sendo autônoma nas suas atividades e nos seus serviços, deixando de lado a questão espiritual, as questões que são relacionadas com o Espírito Santo. Como eu falei, o apóstolo Paulo passou por essa igreja, ele fundou esta igreja, ele chega em Éfeso, e quando ele encontra alguns irmãos ali, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês já são batizados com o Espírito Santo? Aqueles primeiros irmãos vão dizer o seguinte: olha, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, com uma oração, impondo as mãos sobre eles, ele faz uma oração e eles recebem o Espírito Santo de Deus. Se nós olharmos, Éfeso foi fundada em adversidades, porque ali existia um grande templo de idolatria da chamada deusa Diana, e muitos ali exerciam artes mágicas também. Muitos ali faziam tantas outras coisas, mas o evangelho começou, aleluia, a quebrar muitas coisas, como foi cantado aqui. Jesus cura, Jesus liberta, Ele tira a ansiedade, Ele tira a depressão, aleluia. E enquanto o apóstolo Paulo ministrava, falava de Jesus, as pessoas eram libertas. Tanto é que da cidade, aleluia, se houve um alvoroço, porque aqueles que trabalhavam em torno daquele templo idólatra, começaram a perder os seus lucros. Aqueles que faziam a imagem de escultura da deusa Diana, começaram a perder os seus lucros, e ali acontece um grande alvoroço, eles vão presos, enfim. Mas Éfeso era uma igreja, aleluia, cheia da presença de Deus. Quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Éfeso, ele não escreve por algum motivo específico, como as outras cartas. As outras igrejas de Tessalônica, Corinto e assim por diante. Ele não escreve com um motivo específico. A Bíblia vai dizer, e nós entendemos assim, que ele está numa prisão, e agora, debaixo da presença e do poder de Deus, é a carta que mais existe revelações, aleluia, do Espírito Santo. É a carta à igreja de Éfeso. Recomendações tão maravilhosas para que a igreja pudesse seguir. Então, naquele tempo, esta igreja então havia deixado o seu primeiro amor. Deixamos o primeiro amor quando deixamos de cultuar a Deus com sinceridade de coração. Deixamos o primeiro amor quando deixamos de fazer para Deus, aleluia, aquilo que é necessário para que a minha vida tenha, aleluia, este contato, esta comunhão direta com os céus. Quando o apóstolo João escreve esta carta, ele vai orientar, ele vai também falar
e elogiar, mas o que chama a atenção também, vai dizer o versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esta palavra diz respeito a todos nós aqui. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ele faz uma promessa, e eu fui consultar, eu fui ler algumas coisas a respeito disso. A igreja de Éfeso, ou a cidade de Éfeso, tinha como símbolo religioso a deusa Diana, que, segundo a Bíblia, desceu de Júpiter, enfim, era algo que prendia a religião naquela época, a religião pagã. Mas ela tinha um símbolo, que era uma árvore que alguns estudiosos dizem que ela é o oposto da árvore da vida. É uma árvore que se cria no deserto, e eu até pensei também que fosse aquela árvore de Jeremias, que a gente pode até comparar. Aquela árvore que Jeremias fala em 17, o versículo 5, onde ele diz que bendito é o homem que confia no Senhor, pois ele é plantado junto a ribeiros de águas. Mas aquele que não confia no Senhor, ele é comparado a um arbusto no deserto, a uma tamargueira no deserto. Ou seja, uma pessoa que ela não desfruta dos recursos celestiais. Passa o bem e não vê, passa as coisas celestiais e ela não consegue desfrutar destes recursos, porque ela não confia no Senhor. E eu fiquei imaginando que aquela igreja, ela se tornou tão autônoma em si, no serviço que estava fazendo, que ela, na verdade, ficou sem confiança alguma em Deus. Podemos fazer o trabalho do Senhor, excelente. Podemos exercer tantas coisas na igreja, mas se nós não confiar naquele que primeiramente, aleluia, nos deu esta confiança de fazer o trabalho, de exercer aquilo que Deus, de exercer aquilo que Ele nos confiou, nós devemos confiar inteiramente a Deus. A promessa ainda está de pé. Então ele faz esse paralelo com a árvore da vida. Olha, ao que vencer, isso faz sentido, até faz sentido no final do texto. Ao que vencer, eu vou dar. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, do jardim de Deus. Não esta árvore que vocês observam, que é o símbolo da cidade, uma árvore seca, infrutífera. Não é desta árvore. Eu vou dar de uma árvore que ela gera frutos eternos, aleluia, para o reino de Deus. E olhando sobre esta mensagem, e também sobre o tema central desta carta, que é deixando o primeiro amor, eu pude analisar que João, ele escreve, e se você se lembrar junto comigo, Deus, Ele tem o interesse de restaurar dentro de nós o primeiro amor. Deus, Ele tem o interesse de restaurar dentro de nós este amor. E no capítulo 21 do Evangelho de João, nós vamos encontrar um episódio onde Jesus se apresenta, depois da sua ressurreição, ali no mar de Tiberíades. Jesus se apresenta aos discípulos, a 7 pelo menos deles, Pedro, que estava ali pescando, e quando Jesus se aproxima, eles ainda não haviam reconhecido plenamente, mas sabiam que era Jesus. A Bíblia vai dizer que eles sabiam que era Jesus, mas eles estavam com medo de perguntar. E então,
ele vai pedir para que eles lancem a rede do outro lado. Já a noite toda tinham cansado. Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, mas eles se dispersaram naquela confiança que eles tinham no Mestre. Parece que tudo havia se acabado. E como é a igreja de Éfeso, eles tomaram uma atitude. Eles não deram continuidade àquilo que Jesus já havia dito para eles. Eles não haviam dado continuidade. Mas eles foram pescar, foram para os seus afazeres cotidianos. E quando Jesus chama para perto, e é tão interessante que essa passagem vai nos mostrar a restauração que ele faz na vida de Pedro, um dos grandes homens que foi escolhido, aleluia, para pregar o evangelho e ganhar muitas vidas para Jesus. Quem olhava para Pedro naquela época, depois que ele nega Jesus na cruz do Calvário, quando Jesus é preso, ninguém mais dá nada por ele. Quem é esse homem aí que já negou Jesus? Mas Jesus se apresenta e ele faz uma pergunta entre todos que estavam ali. Ele vai fazer uma pergunta: Pedro, tu me amas? Que essa pergunta hoje venha ecoar no seu coração. E qual a importância que nós estamos dando no sentido e a respeito do que diz a palavra de Deus aqui nessa noite? Qual é a importância que nós estamos dando? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. E ele vai falar isso por 3 vezes, até que na última Pedro vai dizer o seguinte: Senhor, igual o versículo 2 aqui, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus restaura a vida de Pedro naquela ocasião. É interessante dizer qual é a importância que nós estamos dando para o chamado de Deus, o chamado à nossa salvação, aquilo que Deus nos concedeu para nós. É interessante dizer isso, porque quando aceitamos a fé, o amor se torna latente no nosso coração e daí nós fazemos a obra de Deus com tanto ímpeto no coração, desdobramos tanto a obra de Deus. E é interessante que às vezes continuamos a fazer, mas perdemos o primeiro amor. Uma reflexão aqui nessa noite. Qual é a importância que nós damos ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário? Um acontecimento que podemos descrever, que acho que eu olhei para o Jorginho e me lembrei, quando aconteceu aquele desastre nos prédios ali do Correio, me lembrei de ti. E não sei se alguns outros passaram por isso. Quantos lembram desse acontecimento aqui na Sara? Eu me lembro quando eu recebi a notícia, a gente ficou constrangido com a notícia, enfim, e oramos pelas famílias que ali passaram por aquele desastre, pessoas, né, que perderam seus entes queridos. Foi uma fatalidade. Mas, como eu não tinha ninguém muito próximo, aquilo ali passou na minha vida. Aquela notícia só passou. Ela só passou e eu continuei a minha vida normal. Diferente de talvez uma pessoa mais próxima da família, no desespero e naquela situação tão problemática, ela estava dando mais importância para aquele acontecimento. E precisando de ajuda, enfim, tantas outras coisas. Aí eu faço essa reflexão nessa noite.
Qual a importância que nós damos para o acontecimento mais importante da história da humanidade? A cruz do Calvário. O Jesus que morreu, derramou e entregou a sua vida por nós. Será que eu simplesmente olho, meu Deus, que tanto sofrimento, e viro as costas e continuo a minha vida normal? Ou será que eu abraço aquela causa, mostrando a Jesus que eu sou teu amigo mais próximo, Senhor, e estou preocupado com esta situação? É isso que a igreja de Éfeso, por causa do tempo talvez, ou por causa de algumas questões, ela foi se afastando da cruz, foi se afastando do centro, foi se afastando daquilo que era o objetivo da igreja. E hoje o Espírito Santo de Deus, além de elogios, além de promessas que Ele nos concede, além de mostrar para todos nós, aleluia, que existe uma esperança, Ele diz para você, qual é a importância que você dá a este acontecimento na cruz do Calvário, a esse amor, a essa entrega, porque o nosso texto áureo da Bíblia Sagrada vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que é só uma passagem? Ou você dá importância todos os dias a esse evento, a este acontecimento, trágico para a época, mas que resultou em liberdade, resultou em salvação para a nossa vida. A igreja de Éfeso estava passando por essa situação espiritual, por esta situação de um esfriamento espiritual, mas Deus ele dá uma palavra a ela: lembra-te, aonde você pode voltar, o que você pode fazer novamente. Talvez não só um culto de domingo, talvez estar mais próximo da presença de Deus, talvez aumentar o meu tempo de oração, para mim me aproximar mais daquilo que é verdadeiro. Ei, irmão, essa palavra é uma palavra que vem confrontar o nosso coração e a nossa vida, porque Jesus ele está vindo, voltando para buscar a sua igreja. E qual é a condição e a importância que eu dou para tudo isso? Para toda esta questão da salvação, para toda esta questão que Jesus, aleluia, fez por nós. Se Ele deu o primeiro amor a cada um de nós quando nos convertemos, Ele vai requerer de volta. Tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Pode existir uma igreja sem luz? Falando de castiçal aqui, pode existir uma igreja sem a luz do Espírito Santo. Pode existir. Mas que esta igreja não seja nós aqui nessa noite. Porque eu sinto a presença de Deus nessa passagem, porque o Espírito Santo de Deus, Ele passeia no nosso meio aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele que nos dá a luz do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é que faz a promessa, e Ele é que traz a nossa vida para mais próximo da sua presença. Vamos ficar em pé nesse momento? Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração, com a permissão do pastor presidente. Nós vamos orar nessa noite.
Irmão, esse ambiente está tão maravilhoso, tão gostoso, tão maravilhoso. Desde o início do culto, Deus já está falando conosco aqui. E fala contigo nessa noite. Tenho, porém, contra ti. Essa mensagem era coletivamente para aquela igreja. Mas se nós olharmos de um ponto de vista em que o mensageiro entrega a mensagem, ele entrega diretamente para o anjo da igreja. Essa mensagem pode ser também individualmente. Não coletivamente, mas individualmente. O que eu preciso melhorar para eu poder fazer com que o meu castiçal, a minha lâmpada, a luz do Espírito Santo não venha se apagar dentro de mim. Porque é importante isso. É o que nos vai levar à presença de Deus. Não negocie a sua fé. Não negocie os princípios, aleluia, como esta igreja fez, que chegou a ser advertida pelo Senhor Jesus Cristo. Mas fortaleça cada vez mais. E eu tenho certeza que Deus será na sua vida. Você será abençoado. Assim como Jesus restaurou a Pedro, e com uma pregação, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus, com a unção, com a graça que tinha sobre a vida dele. Assim Deus pode usar você também, da mesma forma. Eu quero fazer uma oração aqui. E eu sei desse Jesus que se importa com cada um de nós individualmente, eu conheço. Ele se importa. Porque se ele não se importasse, ele não enviaria a mensagem. E não falaria hoje conosco aqui. Ele se importa contigo no mais profundo da tua alma. Talvez você esteja vivendo um momento de aprisionamento. Talvez você se sinta aprisionado por alguma coisa. Talvez você se sinta, neste momento, aleluia, impotente por alguma situação que enfraqueceu a sua fé. E você foi deixando para trás as primeiras coisas. Eu quero orar nesta noite, no sentido de que o Senhor Jesus Cristo irá renovar a tua vida aqui neste lugar. Se você desejar vir à frente, eu faço só esse convite. Só esse convite. Se você desejar vir à frente, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Se existe alguma pessoa que ainda não é evangélica, não pertence à Assembleia de Deus, não pertence, aleluia, não, que quer aceitar Jesus hoje, irmão, quer aceitar esse que cuida da sua vida, que cuida da sua alma, eu faço esse convite também. Se você desejar vir à frente, ei, Deus tem salvação para a tua alma. Eu vou aguardar mais um pouquinho. Louvado seja Deus. Isso talvez não seja para muitos, talvez seja para poucos, 3, 4, para mim, para o meu coração. O fato de vir à frente é você demonstrar uma atitude de fé diante do Senhor e dizer: Senhor, realmente eu preciso ser renovado. Realmente eu preciso voltar às primeiras práticas, algumas coisas que eu deixei para trás, realmente eu preciso. Isso é admitir que nós precisamos de Deus, e todos os dias precisamos fazer isso. Mas eu quero orar por você, porque eu sei que a partir de hoje, Deus vai mudar o plano da tua vida. Eu sei que a partir de hoje, promessas poderão se cumprir na tua vida. Amém? Glória a Deus. São os que estão aqui. Fico alegre por você que está aí também, por toda a igreja do Senhor. Vamos encerrando essa mensagem. Você que ficou no banco, você que ficou aí na sua cadeira, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar por esses que estão aqui à frente.
Senhor Deus e Pai, nós oramos nesta noite, pela Tua vontade e a Tua graça, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, dos Teus filhos que aqui estão, Senhor, diante do altar, que com atitude de fé, Senhor, demonstrando, Senhor Jesus, a carência, meu Deus, diante de Ti. O Senhor é Deus que recompensa a atitude e o esforço de cada um. Muda o plano da vida destes que estão aqui, Senhor. Muda o plano, Senhor, dos projetos, Senhor, talvez que já estavam falidos, ó Pai, que nesta noite, ó Deus querido, possam ter nova visão, Senhor, abrir, Senhor, os caminhos, ó Deus, e eles possam ser, ó Deus querido, restaurados, renovados e participantes, Senhor, das bênçãos celestiais. Eu abençoo neste momento, Senhor, ó Deus querido, também toda a Tua igreja. Estenda as Tuas mãos de poder e de graça, ó Deus querido, cuidando para que nenhum deles, ó Pai Celestial, venha se desviar do propósito ou do caminho, para que naquele dia, Senhor, todos nós possamos se encontrar nas mansões celestiais diante de Ti. Pai, no nome de Jesus, eu Te louvo, Te agradeço.